tradicional, mais simplificada de milagre. Milagre é uma palavra que se refere ao espanto causado por um evento incomum ou inexplicável. O que é milagre? Milagre é um fato extraordinário que ultrapassa as leis da natureza. O que é milagre? É o espiritual sobre o que é material. O que é milagre? É o possível sobre o impossível. O que é milagre? Milagre é coisas extraordinárias entrando como flecha na vida de um ser humano limitado. Eu quero vos dizer que milagre Buda não pode fazer, Alexandre Magno não pode fazer, Allan Kardec não pode fazer. Milagre só Jesus pode fazer. E eu tenho uma notícia boa para você: este Jesus está aqui. Olha ele perto de você, irmão. Você vai sentir a presença dele. Levanta a sua mão e adore aquele que pode e faz milagres em nossas vidas. Irmãos, todo milagre exige um preço. A nossa vida secular é exemplo disso. Tudo que fazemos, temos que pagar um preço. Este sapato que você usa, você pagou o preço. Se você vai no mercado, tem que pagar o preço, né? Este terno bonito do Sandrinho, teve que pagar o preço. Este vestido que a sua esposa usa, bonito, maravilhoso, você, talvez ela, teve que pagar o preço. Tudo na vida, irmãos, olha, a sua salvação foi paga por um preço. Pedro disse no capítulo 1, versículo 18, que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fomos comprados. A nossa salvação foi comprada e paga à vista com um preço precioso no sangue de Jesus. Tudo na vida
Segundo fator que contribuiu para que o milagre alcançasse aquele homem foram as dificuldades que ele encontrou para encontrar com Jesus. Apesar de paralítico, nós lemos no versículo 1 que Jesus entrou em Cafarnaum. E eu quero vos dizer que há diferença quando Jesus está no meio. Há diferença quando Cristo está no meio. Ele esteve lá na festa onde faltou o vinho, mas ele estava no meio e por isso ele transformou água em vinho. Há diferença quando ele está no meio. Os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade. Parecia que o barco ia a pique, mas ele estava no meio. E há diferença quando ele está no meio. Lázaro morreu 4 dias sepultado. Ele chega no túmulo onde estava Lázaro. Estava cheio de gente, mas Jesus estava no meio. E porque ele estava no meio, ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ressuscitado. Há diferença quando ele está no meio. E ele está aqui, em nosso meio. O paralítico encontrou dificuldades. Nós lemos no texto que Jesus entra numa casa, num aposento de primeiro andar. E uma coisa que caracterizava o ministério de Jesus é que onde ele estava, sempre havia grande multidão. Então o texto diz que tinha gente nas portas, nas janelas, todo lado tinha gente, no banheiro, na sala, nos quartos, na sala de estar, de visita, tudo tinha gente. E aí o paralítico ouve dizer que Jesus estava na cidade. Certamente, analogicamente falando, ele devia ter chamado alguém: por favor, me leve até Jesus. Ele está aqui na cidade, talvez seja a última oportunidade. Por favor, me ajuda. O que nós vemos aqui, irmãos, é que houve uma incapacidade daquele paralítico de se dirigir até Jesus sem a cooperação de outras pessoas. Mas ele foi humilde, ele disse: ajuda-me. E aí, a Bíblia diz que 4 pessoas disseram: tá bom, vamos ajudá-lo. Pegaram o leito do homem e levaram até a casa. Mas observe, tinha gente na porta, tinha gente nas janelas, a casa estava cheia.